A paz de Jesus a todos. Sejam todos bem-vindos a esta primeira escola bíblica online, aqui na matriz missionária de Jerusalém, da Missão Evangélica Novo Israel, sob a presidência do apóstolo Francisco de Assis e a supervisão da área 1 com o bispo Márcio da Anunciação. Eu, pastor Edmilson, estarei ministrando esta lição para vocês. Antes de começar, vamos orar. Bendito e eterno Deus, Pai Todo-Poderoso, Deus de infinita misericórdia, Senhor que cuida das tuas ovelhas, que vela pela sua palavra, que está conosco todos os dias. Te agradecemos, Senhor, por tudo, por este momento que estamos passando, porque a tua palavra nos ensina que em tudo devemos dar graças, porque esta é a vontade de Deus para conosco em Cristo Jesus. Aprendemos na tua palavra que tudo está sob o teu domínio, que o Senhor tem a direção de tudo neste mundo. E mesmo que a gente não entenda a situação, mesmo que a gente até nem aceite, mas a tua palavra nos garante que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Aprendemos também na tua palavra que a tua vontade é boa, perfeita e agradável. Então que seja feita a tua vontade, Senhor, e esperamos em ti, porque a tua palavra nos garante que aqueles que confiam no Senhor são como os montes de Sião, que não se abalam, que permanecem para sempre. Jesus disse que aqueles que ouvem as palavras dele e as praticam, está firmado numa rocha. Aí vem os rios, as tempestades, as lutas, mas ele permanece de pé. Te pedimos, Senhor, por cada pessoa que está ouvindo, que estará participando desta escola bíblica, que o Senhor dê entendimento a cada um, que nos conduza neste assunto tão importante para a tua igreja. No nome de Jesus, te pedimos e agradecemos. Amém. Bom, meus amados irmãos, é uma situação nova para nós, devido a essa pandemia em vários países do mundo, inclusive no nosso Brasil. Estamos aqui com essa escola bíblica online. E a escola, a gente sabe que tem que haver interação, Alunos e professores têm que interagir entre si em torno do assunto. E esse foi o único meio que eu encontrei nesta plataforma, Facebook, para ministrar essa aula. Fiz essa gravação e vocês podem dar pausa no vídeo e fazer as suas perguntas. Eu estarei online, não falando o vídeo, porque já foi gravado, mas estarei ligado nas perguntas e, dentro do tempo possível, estarei respondendo a cada uma, no nome de Jesus. Amém? Então vamos. Lição número 11. E o título desta lição é O Espírito Santo e os Dons. Mas o que significa a palavra dom? Antes da gente entrar no assunto propriamente dito, a gente tem que ver o que significa essa palavra. No dicionário
de português, ali nossa língua portuguesa, diz que dom é a qualidade inata, natural. Também é uma aptidão, um talento, por exemplo, para pintura, né, para cantar, etc. E quando o dicionário fala de religião, diz que é uma graça recebida de um santo ou entidade espiritual. No contexto da nossa lição, nós vamos aprender que a palavra dom, no grego, é charismata, e ela sugere a graça de Deus como a origem de seus dons. Então vamos abrir nossa revista e começar esse tema maravilhoso. Bom, dando início à lição, o texto bíblico básico, naquele texto que vai nos nortear durante a lição, está em 1 Coríntios, capítulo 12, os versos de 1 ao 11, né? Todos têm na revista, né? Pode ler na Bíblia, na revista, enfim. Creio que vocês já leram, e é a partir desse texto que a gente vai fazer esse nosso estudo sobre os dons contidos nesta relação. E o texto bíblico áudio está em 1 Pedro, capítulo 4, verso 10. Eu coloquei aqui na tradução, na linguagem de hoje, né? Nova tradução na linguagem de hoje. Então diz assim: sejam bons administradores dos diferentes dons que receberam de Deus, que cada um use o seu próprio dom para o bem dos outros. Então a gente já percebe aqui que os dons espirituais não é para uso próprio, e sim para os outros, né? Para a edificação da igreja. É isso que vamos aprender nesta lição. Vamos adiante. Objetivos desta lição. São três, né, os nossos objetivos aqui. Então nós vamos primeiro conhecer os propósitos de Deus ao distribuir os dons espirituais à igreja. Então vamos ver aí para que esses dons, né? Porque Deus disponibilizou esses dons para a igreja do Senhor. Segundo, definir os diversos dons espirituais, contextualizando-os à vida da igreja, né? A gente vai aprender nesta relação de 1 Coríntios. E terceiro, buscar a autoridade dos dons espirituais para a edificação da igreja e para o serviço cristão. Então, aprender a buscá-lo, valorizar isso e como utilizá-lo para a glória de Deus e a edificação da igreja do Senhor. Bom, chegamos aqui ao momento da introdução, e antes de a gente entrar no texto, a gente precisa lembrar do que eu falei no início a respeito da palavra dom, a definição dela no dicionário de português, né? E ali trata de dom natural, aquele que a pessoa já nasce com ele, né? A gente percebe, por exemplo, numa criança a habilidade que ela tem com uma determinada coisa que outras da sua mesma idade não têm. Tá? Isso é dom natural. O que a gente vai estudar são os dons espirituais, né? Concedidos à Igreja do Senhor para a edificação desta obra. Então vamos à leitura do nosso comentário. Na Bíblia há menção de vários tipos de dons, visto que a palavra ocorre no texto sagrado com diferentes acepções, com diferentes sentidos, né? Jesus é, por excelência, o dom de Deus. A gente aprende isso, por exemplo, ali quando Jesus conversa com a mulher samaritana, João, capítulo 4, né? E aí no verso 10 ele diz que se ela conhecera o dom de Deus e aquele que fala com ela, então a gente já percebe aí o próprio Jesus dizendo à mulher samaritana que ele é o dom de Deus. E também temos aí um texto bastante conhecido, né? Romanos 6, 23,
que toda a igreja conhece. O salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus. O Espírito Santo é o dom de Cristo, né? Ali em Atos 2, na ocasião da pregação de Pedro, nos versos 38, 39, é quando ele fala ao povo que arrependam-se, convertam-se, né? E recebam o dom de Deus. Ele se refere ali ao Espírito Santo. Então, o Espírito Santo, ele é o dom de Cristo para a igreja. Então, esses dons são providos para a igreja a fim de que, por meio deles, o povo de Deus realize a obra que lhe foi confiada. Quando falamos em dons, precisamos procurar o melhor entendimento desse assunto, né? Na raiz da palavra no grego, charismata, né? Esse versículo sugere, né, esse vocábulo sugere a graça de Deus como origem de seus dons. Então, pela graça, eles são concedidos à Igreja do Senhor. Ali em 1 Coríntios 12, 4, que está no contexto do nosso texto bíblico básico, né? E ali Paulo diz que há diversidade de dons, mas o Espírito é o mesmo. Então eles são, os dons, eles são uma dádiva divina que devem ser aceitos, usados e buscados pela fé, para a glória de Deus, e não para proveito de alguma pessoa individual. Nossa lição está dividida em 3 tópicos, né? É o dom de revelação, o segundo, dons de inspiração, e o terceiro, dons de poder. Nós vamos iniciar agora o primeiro, dons de revelação. Lembrando que em cada um destes tópicos nós temos 3 subtópicos. Então vamos lá. Dons de revelação. Nesta lição estudaremos sobre os dons espirituais que são concedidos aos cristãos a fim de edificar, exortar e capacitar a igreja. Então, são dons que são apenas para a igreja de Jesus Cristo. Não são para as pessoas no mundo, só cristãos remidos e lavados no sangue do Cordeiro. E com as finalidades, né, de edificar, exortar e capacitar a igreja do Senhor. Edificar no sentido de erguer socialmente, espiritualmente. Exortar, não apenas estimular, mas também incentivar, motivar alguém a seguir Jesus da maneira correta. Isso inclui também ensinar, a consolar também as pessoas. Enfim, são dons dados aos cristãos. E por último, capacitar, né? Que é tornar alguém apto, né? Treinar ele até que tenha habilidade. Isso pelo poder do Espírito Santo de Deus. Nós vamos conferir esse texto que está aí, né? Efésios capítulo 4, gostaria que você acompanhasse na sua Bíblia também, é muito importante. E a gente vê o que é que o apóstolo Paulo escreve aí para esta igreja de Jesus. Efésios capítulo 4, só 2 versículos desse capítulo. O versículo 8 e o versículo 12. O 8 diz assim: Por isso diz, quando ele subiu às alturas, levou cativo o cativeiro e concedeu dons aos homens, isto é, Cristo Jesus. O verso 12 diz assim: Com vistas ao aperfeiçoamento dos santos, para o desempenho do seu serviço, para a edificação do corpo de Cristo, que é a igreja. Amém? Então vamos ao nosso primeiro
Bom, vamos ver agora o primeiro subtópico. 1.1, palavra de sabedoria. Esse dom nos foi dado para suprir aquilo que a sabedoria humana não pode proporcionar. Então, ele significa a capacidade de compreender e de transmitir a palavra de Deus com profundidade, ou seja, aquilo que está além da letra, aplicando-a a situações particulares em que são resolvidos problemas difíceis mediante o emprego da sabedoria espiritual. Vamos ver o que a palavra de Deus nos diz sobre a sabedoria humana, né? O que é que Deus fala dela. Abra sua Bíblia em 1 Coríntios. Esse texto que nós temos aí, na sua revista você também tem. 1 Coríntios, capítulo 1, 2 versículos. Aliás, 3 versículos, do 19 até o 21, que diz assim a palavra de Deus. Pois está escrito: destruirei a sabedoria dos sábios e aniquilarei a inteligência dos inteligentes. Onde está o sábio? Onde está o escriba? Onde está o questionador deste mundo? Não é fato que Deus tornou louca a sabedoria deste mundo? Visto que, na sabedoria de Deus, o mundo não o conheceu por sua própria sabedoria. Deus achou por bem salvar os que creem por meio da loucura da pregação. Louvado seja Deus. Então veja aí que este dom ele não depende de sabedoria humana. Nós temos exemplos na Bíblia, né? São vários aí. Temos aí, por exemplo, 3 exemplos. Acompanhe comigo. O primeiro exemplo, Salomão. Está lá em 2 Crônicas, no primeiro capítulo. Vamos ver juntos, né? 2 Crônicas, capítulo 1, tem 2 versículos. O 11 e o 12, que diz assim: Deus disse a Salomão: visto que foi este o desejo do seu coração, e você não pediu riquezas, bens ou honras, nem a morte dos seus inimigos, nem tampouco pediu longevidade, mas sabedoria e conhecimento para poder governar o meu povo, sobre o qual o constituí rei. Sabedoria e conhecimento lhe serão dados, e lhe darei também riquezas, bens e honras, como nenhum rei antes de você teve, e nenhum rei depois de você terá. Louvado seja Deus. Deus ouviu a oração de Salomão. Quando ele foi constituído rei, e ali Deus diz para ele o que é que você quer, né? E ele pede uma coisa que acredito que muitos reis, ou todos eles, jamais pediriam. E deu sabedoria. Para fazer o quê? Para conduzir o povo de Deus. Isso agradou ao Senhor. E a Bíblia nos diz que Salomão foi o homem mais sábio, logicamente, depois de Jesus. Mas na sua época foi o mais sábio, a sabedoria vinda da parte de Deus. Não a sabedoria adquirida humanamente falando, através de livros e conhecimentos. Então temos aí um exemplo do homem que recebeu de Deus sabedoria, né? A gente vê no Novo Testamento
Tiago, né, escrevendo sobre essa questão também. Ele diz que aquele que tem falta de sabedoria, peça a Deus, que a todos dá liberalmente, não lance em rosto. Mas ele deixa bem claro ali que deve ser pedido com fé, em nada duvidando. Então está aí o primeiro exemplo para nós de sabedoria. Então Salomão tinha palavras de sabedoria diante de problemas difíceis, situações do cotidiano em que humanamente não se tinha como resolver. E através da sabedoria que Deus lhe deu, ele conseguiu resolver aqueles problemas. Temos outro homem aí de Deus bastante conhecido da igreja, Josué, né? Vamos ver o que a Bíblia diz dele. Lá no 5º livro da Bíblia, no Deuteronômio, capítulo 34, o que a Bíblia diz deste homem de Deus? O último capítulo do livro, e no verso 9, diz assim a palavra de Deus: Josué, filho de Num, estava cheio do espírito de sabedoria, porque Moisés havia imposto as mãos sobre ele. Assim, os filhos de Israel lhe deram ouvidos e fizeram como o Senhor havia ordenado a Moisés. Louvado seja Deus. Está aí outro grande líder, né? Conduziu aquele povo depois da morte de Moisés para tomar posse da terra prometida. Quanta sabedoria Deus lhe deu também. E temos outro exemplo também, um grande líder, o Esdras. Vamos ver lá no livro que tem o próprio nome dele, né? Esdras, lá depois de 2 Crônicas, no capítulo 7, é um livro pequeno, só tem 10 capítulos, né? E o versículo 25 diz assim a palavra de Deus: E você, Esdras, conforme a sabedoria que o seu Deus lhe deu, nomeie magistrados e juízes que julguem todo o povo que está na região do outro lado do Eufrates, isto é, todos os que conhecem as leis do seu Deus, e que elas sejam ensinadas aos que não as conhecem. Louvado seja Deus. Está aí um grande homem de Deus, com a sabedoria, né, que veio do alto. Sabedoria, segundo o texto que nós lemos, dada por Deus, né? E o que ele fez resolver também muitos problemas e conduzir o povo de Deus por caminhos direitos, né? Ali exortando e edificando, né, o povo de Deus. Então muitos dos discípulos de Jesus foram descritos como cheios de sabedoria do Espírito Santo, de fé e de poder. A gente pode conferir isso no Novo Testamento, no 5º livro, o livro de Atos, né? O que conta a história, a gênese da igreja. Atos capítulo 6, apenas 2 versículos desse capítulo, 3 e 10. O 3 vai nos dizer assim: por isso, irmãos, escolham entre vocês 7 homens de boa reputação, cheios do Espírito Santo e de sabedoria, para os encarregarmos deste serviço. E lá no verso 10, diz assim: mas eles não podiam resistir à sabedoria e ao Espírito pelo qual ele falava. Este contexto da história da igreja fala-nos de 2 situações. A primeira dela é quando as viúvas, né, da Judéia, né, os judeus, viúvas dos judeus e as viúvas dos gregos estavam reclamando
Os gregos estavam dizendo que suas viúvas não estavam sendo atendidas na distribuição, né, ali no serviço social. E começou a igreja a crescer, aquela multidão, e os apóstolos viram aquela situação, aquela questão, e disseram, olha, não é correto a gente deixar a palavra, o estudo da palavra, da mensagem, para nos dedicarmos à distribuição de alimentos e a serviços sociais. Então, levante aí homens cheios do Espírito Santo. Então, a igreja levantou, né? Como a gente leu agora, capítulo 6 e o verso 3, a igreja escolheu 7 homens de boa reputação, cheios do Espírito Santo e de sabedoria, para serem encarregados deste serviço. Então, ali foi instituído os diáconos, né? Ali começou a diaconia na igreja primitiva. E dentre estes diáconos, nós temos um que se destacou como um pregador do Evangelho, cheio do Espírito Santo, de poder, o qual Deus usava ele com sinais e prodígios no meio do povo. Foi Estevão, não é? Ali no versículo 8 você vai ver, Estevão cheio de graça e de poder, fazia prodígios e grandes sinais entre o povo. E no verso 10 que nós lemos da revista, disse que ninguém podia resistir à sabedoria e ao espírito pelo qual ele falava. Então ele pregava no meio dos doutores, dos escribas e fariseus, e pregava a Cristo com toda a autoridade e sabedoria do céu. Então, palavra de sabedoria. Inclusive, nesta ocasião, neste mesmo contexto, ele morre apedrejado. Foi o primeiro mártir da igreja primitiva. Então, ali o apóstolo Paulo, que até então não era apóstolo nem convertido, estava comandando uma turma que apedrejou Estevão e ele estava vendo, né? Diz o texto que ele segura a capa daquelas pessoas que estavam apedrejando Estevão. Então a história aqui é bastante conhecida da igreja e está aí nesse texto de Atos dos Apóstolos, capítulo 6, que os irmãos leiam e estudem essa passagem, é muito interessante. Então, palavra de sabedoria vem do alto, como Tiago nos ensina. Quem tem falta de sabedoria, peça a Deus. Próximo subtópico, ainda dentro do primeiro tópico, que é dons de revelação, nós temos aí a palavra de conhecimento. Esse dom é expresso a partir da análise profunda da revelação que tem base nas Escrituras. Revelação do Espírito que os cristãos são enriquecidos em toda a palavra, em todo o conhecimento, para tornarem-se capazes de progredir na fé. Isso está revelado em Coríntios, também está escrito ali em Colossenses, capítulo 1, 9 e 10. Não se trata de um conhecimento natural, ou intelectual, acadêmico, científico, mas da revelação de algo oculto ao homem e patente apenas na mente de Deus, né? As palavras de sabedoria e conhecimento servem para guiar e orientar a igreja e não para beneficiar ou para benefício próprio, né, de quem o exercita, estando de acordo com o ensino e a pregação da palavra de Deus. Então, a sabedoria com base na palavra revelada de Deus, a palavra de conhecimento. Louvado seja Deus, como diz o apóstolo Paulo em 1 Coríntios 2, 6, 7 e 13, né? Que no 13 ele vai dizer, disto também falamos, não em palavras ensinadas pela sabedoria humana, mas ensinadas pelo Espírito, conferindo coisas espirituais com espirituais. Louvado seja Deus.
Ainda no primeiro tópico, o subtópico 1.3, discernimento de espírito. Concluindo aqui o primeiro tópico desta lição, diz assim o texto, em 1 Coríntios 12:10, que é um texto do contexto da lição, o texto básico. Discernir, a palavra discernir, ela é comparada a discriminar e identificar. Esse dom serve para fiscalizar as manifestações dos dons ocorridos entre os cristãos em relação à sua procedência, ou seja, de onde está vindo, porque são três as possíveis fontes. Primeiro, o Espírito Santo, aquela manifestação pode vir do Espírito Santo, amém por isso, mas também de Satanás ou do homem, algo da carne, uma meninice, como nós chamamos em nossos dias. Então, se a gente observar em Atos 16, capítulo 16, o verso 16 a 8, o que é que estava acontecendo ali? Paulo estava numa região em que havia uma mulher com espírito de adivinhação. E ela dava muito lucro aos patrões dela com esse espírito, né? E por vários dias ela acompanhava Paulo e Silas ali caminhando e repetia uma frase constantemente. E dizia: estes homens são servos do Deus Altíssimo e vos anunciam o caminho da salvação. A gente olha para essa mensagem e vê, não tem nada de errado com ela. É exatamente isso que eles estavam fazendo. Mas Paulo, escutando aquilo por vários dias, o Espírito Santo, através deste dom de discernimento, revelou para ele que aquele Espírito não era o Espírito Santo, que aquela manifestação não era do Espírito Santo, era algo maligno. Então ele vira-se para ela e diz, em nome de Jesus, sai dela. Então foi o que aconteceu, né? Ela ficou liberta daquele espírito. Aí vem o problema dos patrões dela ficarem com raiva deles, e enfim teve consequência para os apóstolos. Então, sem esse dom, não é possível identificar as manifestações espirituais no meio da igreja, né? Se elas são de fato procedentes de Deus ou não, se é uma meninice ou se é do próprio maligno, porque o diabo imita, e isso é bíblico. Então, o quanto a igreja precisa desse dom, né? Sempre precisou e hoje continua precisando. É de extremíssima importância a manifestação, o uso desse dom nos nossos meios, nos dias atuais. Vamos prosseguir. Bom, chegamos ao ponto 2 da lição. E eu peço aqui que me desculpe, porque o tempo não é aquele tempo que a gente tem na escola bíblica, né, de quase 2 horas. E aqui a gente tem que resumir, tem que correr, não pode nem dar muita explicação acerca dos tópicos. Mas vamos adiante. Ponto 2, ele fala dos dons de inspiração, né? E nós temos ali no livro de Joel, no capítulo 2, do 28 a 30, uma promessa. E ela se cumpre ali no livro de Atos, capítulo 2, versos 3 e 4. Ali quando os discípulos estavam reunidos, né, em torno de 120 pessoas, esperando a promessa de Jesus de que eles receberiam aquele revestimento, né, que era o Espírito Santo. Então lá em Joel a gente vê a promessa de que Deus derramaria o seu Espírito sobre toda a carne, né, os velhos sonharão, né, os filhos e as filhas
profetizarão e os jovens teriam visões, né? E quando chega ali em Atos e acontece aquela manifestação, aquele avivamento, né? Os cristãos, eles começaram a falar em outras línguas, na língua das pessoas que estavam ali, de outras nações, por ocasião da festa, né, de Pentecostes ali em Israel. Então aconteceu aquilo e as pessoas ficaram espantadas, né, e outros glorificando a Deus, e alguns até pensaram que eles estavam embriagados, e era cedo. Aí Pedro levanta e dá aquela pregação, explica que o que estava acontecendo ali era o cumprimento de uma promessa. Aquilo era o Espírito de Deus que estava fazendo aquele avivamento, aquela manifestação ali no meio daquele povo. Então foi isso que aconteceu ali. Você pode acompanhar essa história ali no capítulo 2 de Atos, né, que fala exatamente como aconteceu e com mais detalhes. Vamos adiante. Bom, nós temos aí o ponto 2, ponto 1, né, um subtópico desse segundo ponto, de dons de inspiração. E o título dele é Profecia. Este dom, ele capacita o cristão a transmitir uma palavra ou revelação diretamente de Deus, sob a direção do Espírito Santo. Pedro, escrevendo sobre isso, na sua segunda carta, capítulo 1, versos 20 e 21, ele diz que, sabendo primeiramente isto, que nenhuma profecia da Escritura provém de particular elucidação, porque nunca jamais qualquer profecia foi dada por vontade humana. Entretanto, homens santos falaram da parte de Deus, movidos pelo Espírito Santo. Então está aí uma explicação bíblica acerca deste dom, né? Assim, não se trata de um sermão previamente preparado para ser pregado, mas de uma mensagem direta, vindo diretamente da parte do Senhor para a sua igreja, né? Louvado seja Deus, é aquilo que está por trás da letra, a palavra rema, né? Louvado seja Deus. Então a profecia significa, né? A palavra profecia significa literalmente falar ao outro. Nesse caso, falar em nome de Deus. Ou seja, a profecia é uma fala inspirada por Deus. Então o profeta está ali como canal e Deus está usando ele para a edificação da sua igreja. Louvado seja Deus. Vamos adiante. Dando continuidade, subtópico 2.2. Acredito que até seja o ponto mais polêmico, né, desta lição. O dom de variedade de línguas. Que muita gente faz uma confusão tremenda acerca desse dom. O texto diz assim: esse dom pressupõe a comunicação do cristão com Deus, sob a influência direta do Espírito Santo e tendo como resultado uma oração, louvor ou ação de graças em variados tipos de línguas. A gente vê isso ali em Atos 2, é o texto que eu falei há pouco tempo de Pentecostes, né? Em Atos 10, 46, né? Ele está falando, quando Pedro, explicando, ele disse que ouviu os irmãos falarem línguas, né? E engrandecendo a Deus. E perguntou ali aos outros apóstolos o que é que impede que eles sejam também batizados, né? Eram gentios, convertidos ao cristianismo. E temos ali também uma palavra em 1 Coríntios, capítulo 14, verso 2, para embasar isso que nós estamos lendo. E lá diz assim: pois quem fala em outra língua não fala a homens, senão a Deus.
visto que ninguém o entende, e em espírito fala mistérios. Olha só. Continuando o texto. Para que a igreja seja edificada com esse dom, precisa-se de interpretação, senão apenas o que fala está sendo edificado. Nesse mesmo texto de 1 Coríntios capítulo 14, a gente lendo todo o texto e contexto, a gente vai ver que tem instruções acerca de como utilizar, de como desenvolver, de como usar esse dom para a glória de Deus. Aí em 14:4, em 1 Coríntios, Paulo diz assim: o que fala em outra língua a si mesmo se edifica, mas o que profetiza edifica a igreja. Olha que interessante. Mas continuando o nosso texto e ainda sem sair de Coríntios, por isso o que fala em línguas deve fazer o quê? Orar para que a possa interpretar. Está escrito em 1 Coríntios 14:13, exatamente isso. Chamando os irmãos para orarem. Se você fala em língua, ore para que Deus também lhe dê o dom de interpretação de línguas. E concluindo o texto aí, diz assim: as línguas sem amor não passam de barulho. É para a edificação da igreja, não só esse, mas como os demais dons, e não para si próprio apenas. Daí a necessidade de amar o próximo, porque sem amor é impossível. Essa questão do dom de línguas ela é muito polêmica, mas só por exemplo, os presbiterianos, os tradicionais, os batistas tradicionais, aqueles que não creem na renovação espiritual. Temos também os adventistas, né? Então eles acreditam que em Atos 2, o que ocorreu ali foi aqueles irmãos reunidos, os cristãos, falando na língua materna de cada pessoa que estava ali. Tudo bem. Eu entendo isso aí e acredito que foi isso que ocorreu. Mas no decorrer da história da igreja, a gente vai ver situações que não batem com isso aí. Por exemplo, quando Paulo diz em 1 Coríntios 14:13, quem fala em outra língua, ore para que a possa interpretar. Eu fico me perguntando, se eu seguisse por esta linha de raciocínio, então hoje, se qualquer pessoa da igreja, ou não, entrasse, por exemplo, numa escola de idiomas e aprendesse lá o inglês, o espanhol, o francês, enfim, qualquer idioma que está aí pelo mundo afora, ela vai estar adquirindo o dom de línguas, não é? Pense direitinho. Aí adquire o dom de línguas e aí também o de interpretação, que à medida que ela está aprendendo, ela vai aprender a interpretar. E aí a gente anularia esse dom nos nossos dias por causa de um entendimento como esse. Então não é por aí o caminho. Quem já teve o privilégio de ver e ouvir esse dom sendo praticado na igreja, em conjunto os dois, o falar e o interpretar. Eu já vi tanto a pessoa que fala ela mesma interpretar, e já vi também uma pessoa sendo usada pelo Espírito falando em línguas estranhas e outra pessoa interpretando aquela mensagem para a igreja. Quem nunca viu isso, perdeu essa maravilha. Isso tem acontecido constantemente na igreja do Senhor. Tenho visto isso para a glória de Deus. Só que às vezes hoje o movimento é tão grande que as pessoas nem percebem o que Deus está fazendo ali. Então se dá tanta ênfase
ao falar em língua e todo mundo quer falar ao mesmo tempo. E não é isso que a Bíblia ensina. Paulo vai dizer que quando há o dom de línguas, se for falar alto, que fale 2 ou 3 no máximo. Isso, um falando, o outro se cala, depois o outro, numa ordem, havendo intérprete. Se não houver intérprete, fale baixinho e você está edificando. Subtópico 2.3. Interpretação de línguas. A gente falou um pouco no tópico anterior. E vamos ler o que o texto nos diz aqui. Este dom garante a plena edificação da igreja, pois todos entendem a mensagem. O falar e o interpretar devem manifestar-se quase sempre juntos. Num culto, a língua falada em alta voz precisa de um intérprete, senão deve ser em voz baixa para a edificação de quem fala. Isso está em 1 Coríntios 14, do 27 ao 28. Se o Espírito Santo inspirar alguém a falar em alta voz, é porque deseja comunicar algo e precisa ser interpretado. Lembrando que a interpretação ela pode vir de quem deu a mensagem em línguas ou de outra pessoa, como eu falei no tópico anterior. Aí tem 1 Coríntios capítulo 14, 13, aquele que fala em línguas, orem para que Deus lhe dê o dom de interpretação. Amém? Sei que tem mais para a gente falar, mas o tempo não permite. Então vamos adiante para o terceiro tópico. Bom, chegamos ao terceiro tópico da lição, é o último tópico, onde a gente vai falar sobre os dons de poder. No primeiro nós vimos dons de revelação, com palavra da sabedoria, palavra de conhecimento e discernimento de espírito. No tópico 2 nós falamos sobre os dons de inspiração, aí veio profecia, variedade de línguas e de interpretação de línguas. E agora, dons de poder. Os dons de poder são 3, vamos lá. Fé, dons de cura e operação de milagres. Então são esses 3. Deus usou esses dons para confirmar a verdade proferida por meio dos primeiros apóstolos em suas pregações e continua a utilizá-los na confirmação de sua igreja hoje em dia. Lá em Hebreus 2, 3 e 4 diz assim: como escaparemos nós se negligenciarmos tão grande salvação? Uma pergunta. A qual, tendo sido anunciada inicialmente pelo Senhor, foi-nos depois confirmada pelos que a ouviram. E o verso 4 vai dizer: dando Deus testemunho juntamente com eles, por sinais, prodígios e vários milagres, e por distribuições do Espírito Santo segundo a sua vontade. Então é a Bíblia. Em Marcos capítulo 16, verso 17, último capítulo, Jesus mesmo diz assim: estes sinais hão de acompanhar ou de seguir, em algumas versões, aqueles que creem. Em meu nome expelirão demônios, falarão novas línguas. Quem não lembra desse texto? Então, estes dons continuam hoje tão presentes na igreja quanto antes, porque Deus não mudou. Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje e eternamente.
Bom, chegamos ao 3.1, né? Que é o primeiro subtópico de dons de poder. Fala de fé. Então, este tipo de fé é diferente da fé natural, né? Que todos os seres humanos exercitam quando acreditam, por exemplo, que o sol nascerá todas as manhãs. Também é diferente da fé para a salvação, né? Aquela que está lá em Efésios 2, 8, 9 e em tantos outros textos bíblicos. Ela é uma fé sobrenatural, né? Em Deus, e acredita que Deus pode interferir na história para mudá-la com feitos extraordinários, segundo o seu querer. A gente vê isso na prática no livro de Atos dos Apóstolos, no capítulo 3, né? Versículos de 1 ao 10, onde tinha ali um homem aleijado, né, de nascença, que era colocado ali na porta do templo para pedir esmola todos os dias. E aí Pedro e João sobem para a oração e naquele momento o homem estende a mão como se fosse receber alguma coisa, né, pedindo. E a gente vê Pedro, né, pedindo para ele dizer, olha para nós. E Pedro, com essa fé sobrenatural, diz claramente, Pai, a gente não tem prata nem ouro, mas o que tem isso eu te dou. Em nome de Jesus levanta. Em nome de Jesus anda. Então o homem ficou em pé e entrou junto com eles no templo, glorificando a Deus. E o povo espantou-se. As autoridades eclesiásticas daquela ocasião ficaram, né? Como é que pode isso? E aquilo gera uma confusão tremenda ali em Jerusalém. Inclusive eles são presos, né? E acontece tantas outras coisas. Mas enfim, o nome de Deus é glorificado. Não só ali como sempre, através desse e outros dons. Então temos também Elias e os profetas de Baal, né? Em 1 Reis, capítulo 18, 20. Naquela situação, 400 profetas e Elias ali só. E ele faz aquele, vamos dizer, um desafio, né? E diz, né? Propõe ali os sacrifícios de animais no altar. E diz que o Deus que responder com fogo, esse é que é Deus. E o povo diz, olha, essa palavra é boa. Então colocaram aquilo em prática e a gente vê o que acontece ali. Os profetas de Baal clamam de manhã até meio-dia e se cortando, gritando, e não acontece nada. Até Elias zomba deles, né? Fala mais alto, pode ser que ele esteja dormindo, ou viajando, ou ocupado com alguma coisa, né? Enfim, não acontece nada. Até que chega a vez do profeta de Deus e ele ali coloca os animais no altar, restaura tudo, coloca lenha. E uma coisa interessante, ele coloca água uma vez, duas vezes, três vezes. Parecia que estava colocando gasolina, mas foi água. E diz a Bíblia que quando ele ora, Deus responde com fogo, cai aquele fogo do céu e consome o holocausto, a lenha, e o fogo ainda lambe o rego em volta do altar. Então tudo ali é consumido com fogo vindo de Deus através daquela fé sobrenatural do profeta Elias. Enfim, a história é bem conhecida da igreja. Então, a autoridade da fé, ela é a própria confiança na providência divina. A gente vê ali, por exemplo, em Mateus 17, né, capítulo 17, versículos 17, 18, 20. Estava acontecendo ali uma coisa que Jesus ia passando e um homem muito preocupado com o filho dele que tinha um espírito imundo, que colocava ele no fogo, na água, enfim, o garoto ficava se debatendo no chão. E aquele homem disse que trouxe aos discípulos e eles não puderam expulsá-lo. Então Jesus foi lá e libertou aquele garoto. Aí depois os discípulos perguntam a ele, né, o porquê eles não
puderem expulsá-lo. E Jesus responde, por causa da pequenez da vossa fé. Então, eles não tinham essa fé sobrenatural de fazer algo impossível para os homens. Né? E Jesus disse que se eles tivessem fé, né, do tamanho de um grão de mostarda, no versículo 20, diriam aquele monte, passa daqui para lá, e o monte, né, passará. Então nada vos será impossível. Então está aí a palavra de Deus. E em Atos 14, 22, a gente vê ali uma coisa interessante, né? Os apóstolos fortalecendo a alma dos discípulos, né, exortando-os, né, a permanecer firmes na fé. E mostrando que através de muitas tribulações importa entrar no reino de Deus. Então está ali para nós essa fé, né, para a gente aprender. Louvado. Vamos ver agora o subtópico 3.2, ainda dentro de dons de poder. Vem um dom de curar. Em 1 Coríntios 12, 9, isso é muito interessante. Está lá no nosso texto bíblico básico, né? Diz assim: a outro no mesmo espírito a fé, e a outro no mesmo espírito dons de curar. Então a gente vê que a palavra dom ali, ela aparece no plural. Essa é uma indicação clara de que Deus concede aos seus filhos a autoridade espiritual sobre diferentes enfermidades. Interessante. E de que o exercício de cada uma delas é um dom especial. Temos aí um exemplo claro, né? Em Atos 28, 20. O que é que aconteceu ali? Diz o texto que aconteceu achar-se enfermo de desinteria. É bem claro lá o texto. Ardendo em febre, o pai de Públio. Paulo foi visitá-lo e, orando, impôs-lhe as mãos e o curou. Então era uma desinteria, ele estava com febre, não sei há quanto tempo, mas enfim. E nós vemos outros problemas que na própria vida de Paulo ele não curou, né? Inclusive ele tinha um problema que ele chamou de espinho na carne e pediu 3 vezes ao Senhor para que eu livrasse daquilo. É quando Jesus lhe diz: olha, a minha graça te basta, porque o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza, não é? E tantas outras passagens que nos provam isso. Então, continuando o texto, o poder de curar pertence ao Senhor Jesus e não a quem foi concedido o dom. Então, quem tem esse dom nunca, né, deve se orgulhar desse ou de qualquer outro dom, porque eles pertencem a Jesus, eles pertencem ao Espírito Santo e é única e exclusivamente para a edificação da sua igreja. Então, a cura de um enfermo, ela continua sendo resultado da vontade de Deus sobre o homem que crê. Então, se tem fé, né, se crê, e se for da vontade de Deus, ele fará. Né? Mateus 13,58 diz para nós que Jesus não fez muitos milagres ali, né, na sua terra, por causa da incredulidade deles. Então está lá o texto para nós. Então esse também é um dom importantíssimo para a igreja, para a edificação da igreja, e tão necessária, tanto naquela época como nos dias atuais. Bom, chegamos ao último subtópico, né, da lição. Dentro de dons de poder, temos aí o 3.3, que é a operação de milagres. Em 1 Coríntios capítulo 12, verso 10,
também no nosso texto bíblico básico, lá no início da lição, que diz assim: a outro operações de milagres, a outro profecia, a outro discernimento de espírito, a um variedade de línguas e a outro capacidade de interpretá-las. Então está ali, esse texto ele afirma que o Espírito Santo concede à igreja manifestações sobrenaturais de poder. O destaque, entretanto, não está naqueles que possuem o dom de operar milagres, mas no propósito de sua realização. A gente vê, por exemplo, Jesus falando em Mateus 7, 22 e 23. Muitos naquele dia vão dizer a ele: Senhor, Senhor, porventura não temos nós profetizado em teu nome, e em teu nome não fizemos milagres, expulsamos demônios. E Jesus vai dizer explicitamente: nunca os conheci, apartai-vos de mim os que praticais a iniquidade. Ou seja, o dom ali estava sendo usado para glorificar o homem, para o proveito deles, e não para a glória de Deus. Não havia compromisso com o reino, nem com o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores. Tanto é que Cristo vai dizer: eu não vos conheço. Então, está no propósito. O destaque desse dom está no propósito, que ele deve ser a glória de Deus. A gente vê, por exemplo, em João, capítulo 11, verso 4, quando Jesus recebe a notícia de que Lázaro estava enfermo. E ali ele diz: olha, ele não vai morrer. Essa enfermidade não é para a morte, ela é para a glória de Deus, para que o Filho seja glorificado. E a gente vê o que é que acontece depois. Então, os milagres, ele realizado através desse dom, contrariam a lei científica, a lei da natureza, entre os homens, pois são atos sobrenaturais de Deus. Por meio desse dom, o cristão torna-se um canal pelo qual Deus autentica a autoridade do Evangelho, o Evangelho que está sendo pregado. A gente vê, por exemplo, em Atos 8:6, que diz assim: as multidões atendiam unânimes às coisas que Filipe dizia, ouvindo-as e vendo os sinais que ele operava. Louvado seja Deus. Então, como Jesus disse lá em Marcos, estes sinais seguirão aos que creem. Então, o Evangelho vai sendo pregado e os sinais vão confirmando e autenticando a palavra de Deus através destes e outros dons. Em nome E chegamos ao final, Concluímos a nossa lição e temos uma conclusão. Eu até resumi, está diferente da revista. Gostaria de ler para vocês. Este estudo revela-se muito importante, pois os dons são tão necessários hoje quanto nos dias da igreja primitiva. Por meio deles, o corpo de Cristo exerce sua autoridade e executa o necessário serviço a Deus, e o Senhor supre as constantes e variadas necessidades da igreja, principalmente no que se refere à maturidade e à constância na fé. Louvado seja Deus. Os dons são concedidos para a edificação da igreja, como a gente aprendeu. Os coríntios, em especial, precisavam ser lembrados disso, pois usavam os dons espirituais de maneira egoísta, para promover a si mesmos. Quando aceitamos nossos dons com humildade, podemos usá-los para promover a harmonia e para ajudar a igreja como um todo. Os diversos dons citados no Novo Testamento estão distribuídos em três listas principais, onde nós podemos contar 19 dons. Então, essas listas são elas: a primeira em Romanos 12, do 6 ao 8. A segunda em Efésios 4, do 8 ao 12. E temos outra em 1 Coríntios, onde a gente leu,
do capítulo 12, versos 8 ao 10. Então, os irmãos consultem essas listas, estudem mais sobre esse assunto. Né? Não são apenas esses dons que nós estudamos, há outros, há tantos outros para a gente aprender, para a gente ter ciência de que é de Deus e como utilizá-los para a honra e a glória do seu nome. Agradeço aqui a participação de todos que escutaram até o final, né, com paciência, aqueles que fizeram as perguntas, estou trabalhando nelas, para a glória de Deus. E quero dizer a vocês que eu creio que todo mundo estudou essa lição, e estudou bastante. Por que eu estou dizendo isso? Porque uma das desculpas, eu acredito que a maior desculpa era a falta de tempo, né? Porque essa geração não para. E essa pandemia ela parou não só o Brasil, mas como boa parte do mundo. E hoje o que sobra para todos nós, e muito, é tempo. Aproveite esse tempo para buscar a face do Senhor, para ler a Bíblia, meditar, para examinar as Escrituras, para fazer um exame de si mesmo, para pensar no próximo, para orar, enfim, aproveite, porque eu não sei se nós vamos ter outro tempo como esse. Nós não sabemos. Então pense nisso. Que Deus nos abençoe. Oremos. Amado e eterno Deus, te damos graças mais uma vez por tudo, pela tua presença com cada um de nós, pelo teu cuidado, pelo teu amor e pela tua paz, que excede todo entendimento. Sabemos que o Senhor está no controle de tudo e que cada um de nós possamos crer e usar os nossos dons para a honra e glória do teu nome, para a edificação da tua igreja. Essa pandemia serviu para que a gente veja também a importância de nos congregarmos, como está escrito em Hebreus 10, 25, que não devemos deixar de nos congregar. E fica essa saudade de estar juntos, de compartilhar um dom, de compartilhar uma bênção, de orar uns pelos outros, olho no olho, abraçando, enfim, dessa comunhão na prática. Abençoa os teus filhos, hoje e sempre. É o que nós te pedimos e te agradecemos, no nome de Jesus.